aliás das cidades fortificadas. Não obstante, homens de pensamento surgiam por toda parte e o clima cultural se restabelecia na Europa sacudida por ideias libertárias. Descartes atirava no cesto toda a sabedoria duvidosa que lhe haviam dado no colégio jesuíta de La Flèche. Kant examinava os problemas da razão, Bacon lembrava que a ciência só podia vencer obedecendo a Deus e Voltaire perguntava, com um sorriso irônico, pela origem e natureza de Deus. O dogma da queda dos anjos era substituído pela tese da queda do homem na sociedade. Lutero clamava pela volta a Cristo. Deus reassumia no pensamento humano a posição de causa e Newton atormentado transformava a maçã do Éden no verdadeiro fruto da sabedoria. O Siquetin de Abelardo podia ser lido novamente e a nova Heloísa mostrava como devia ser a nova família numa sociedade organizada pelo contrato social, na visão pré-revolucionária de Rousseau. Nesse quadro mental apenas esboçado estabelecia-se o armistício entre os homens e Deus. A distinção entre a divindade e Deus, motivo de especiosas condenações de tribunais sagrados, desaparecia no conceito cristão do Deus Pai, embora chamuscado de fogo e manchado de sangue. Figuras divinas como a de Francisco de Assis haviam abrandado a ferocidade dos guardiões da fé. Tornava-se possível o retorno aos problemas fundamentais da origem e natureza de Deus. Mas crescia a maré do materialismo e do ateísmo no pensamento moderno. A reação de impiedade brotava da terra, como os cogumelos da heresia no tempo de Tertuliano, contra as piedosas mordaças dos guardiões e a generosa concessão da morte mais rápida pelo garrote vil inventado na Espanha. Os ventos do Mediterrâneo sopravam mais suaves nas praias romanas e o céu da Itália parecia tocado por um azul mais puro. Muitos ainda temiam tocar no nome sagrado, mas vozes corajosas indagavam cada vez mais pelo grande mistério. Os deuses mitológicos tinham sua origem e linhagem conhecidas no simbólico fabulário das crenças mortas. Pensadores livres davam ao Deus único a miserável origem do medo gerado pela ignorância nas selvas. O dogma do absoluto, sem princípio nem fim, contrariava os princípios invioláveis da lógica, herança aristotélica absorvida pela fé. Reinvestido na sua dignidade de causa primeira e absoluta, que produzira por meios sobrenaturais o efeito natural do mundo, o conceito de Deus não podia ficar flutuando nas nuvens das suposições. Era necessário dar-lhe uma segurança racional, que pelo menos aquietasse os espíritos inquietos. Os teólogos não se atreviam a sair do campo do mistério, da impossibilidade humana de devassar o sagrado, enquanto os atrevidos profanadores de revelações arcaicas zombavam das contradições, dos ilogismos grosseiros e das fantasias do passado imaginário. Nem mesmo a teoria neoplatônica da emanação satisfazia os inquiridores dotados de novas técnicas e novos conhecimentos. Prometeus equipados de aparelhagem científica antecipavam a invasão do cosmos, procurando devassar os bastidores de Deus. Onde escondia ele a sua origem, a sua certidão de nascimento? Para acalmar a sede lógica dessas feras voadoras só havia uma possibilidade, a que os místicos jamais recorreriam. Os céticos racionalistas não vacilaram em tirá-la da caixa de segredos com as garras do diabo. E até hoje, em plena era cósmica, no tempo antimatéria, não se consegue outra brecha, nem mesmo nas mais audaciosas equações matemáticas, para se roubar uma fagulha do céu e com ela acender a lamparina da razão. Tentaremos expô-la de maneira simples. O Deus intelecto de Anaxágoras, o bem de Platão, o primeiro motor imóvel de Aristóteles, por mais que se sustente sozinho no inefável de Pitágoras, não tem o direito de aturdir a sua própria criação com a recusa a qualquer origem. A razão humana, para aceitar a divindade, tem de enquadrá-la nos seus limites. Esse enquadramento se faz com auxílio da concepção budista do eterno existente. Há algo que sempre existiu, que não foi criado. Esse universo pré-existente, para Buda, é a realidade concreta. Nunca houve o fiat, esse truque judaico. Em termos da razão acidental podemos eliminar a contradição oriental e supor a existência da matéria incriada, espécie de névoa na boca irreal do abismo inexistente.
O abismo seria vazio sem nome, o nada inimaginável mas necessário. Essa névoa de matéria primária amadureceria no vazio produzindo lentamente massas de matéria secundárias, das quais nasceriam os primeiros reflexos de futuras energias. Através dos milênios essas energias, em concentrações ocasionais, produziriam um sistema de ações e reações que acabaria gerando uma estrutura inteligente, mais tarde uma consciência, Deus. Como se vê, fica em suspenso um grave dilema: aceitamos o acaso inteligente ou admitimos a existência anterior a Deus, que na verdade é o Deus Criador? Caímos no solipsismo platônico do demiurgo, que ora aparece como o Criador absoluto, ora como simples construtor da realidade, servindo-se da matéria-prima posta à sua disposição pelo demiurgo anterior. Mas não nos assustemos com isso, nem consideremos perdido o nosso tempo. Nada melhor que um exemplo para verificarmos ao vivo a impossibilidade de sondarmos, ao menos no atual estágio de nossa evolução cultural, o mistério da origem de Deus. Outros dilemas podem ser observados nesse silogismo complexo que simplificamos ao máximo para torná-lo mais acessível ao leitor. A suposta teoria da autogênese de Deus, do Deus que se autogerou, que nasceu em si mesmo e não tinha o que fazer na solidão absoluta, dá-nos a possibilidade de avaliar a impossibilidade do nosso entendimento e com isso nos lembra a conveniência da humildade. A negação científica de Deus não é menos incongruente, implicando contradições insolúveis. No plano teológico, a afirmação da revolta dos anjos e da existência do diabo, Lúcifer, o mais sábio, estabelecendo-se em forma antropológica a dialética do bem e do mal, é um verdadeiro redemoinho de contradições que só a crença ingênua das massas pode aceitar. O mesmo se dá com o problema das penas eternas na justiça divina e assim por diante. Vemos assim que a razão humana é impotente para enfrentar os problemas inerentes à causa, pois o seu plano de aplicação é dos efeitos. Nem por isso devemos descrer do valor da nossa razão, pois já vimos que ela pode remontar dos efeitos às causas, e até mesmo provar a existência da causa suprema. Além disso, como Friedrich Miers demonstrou sobejamente em A Personalidade Humana, The Human Personality, dispomos da razão imediata, na consciência supraliminar, que se aplica à vida terrena, mas também da razão futura, na consciência subliminar, destinada a sondar as situações vindouras em nosso processo evolutivo. Só compreenderemos plenamente a causa quando houvermos atingido os estágios superiores do desenvolvimento espiritual, realizando a síntese consciencial estética a que se refere René Albert em seus estudos sobre a moral. O problema da gênese da consciência, estudado por Gustave Geley, em seu livro Do Inconsciente ao Consciente, é por ele colocado em termos de um dinamismo psíquico inconsciente que desenvolve na evolução geral, mostrando a intencionalidade da causa na sequência dos efeitos, na mesma linha da evolução criadora de Bergson. O homem, como sustentou Oliver Lodge, é um processo em desenvolvimento. Nossas potencialidades internas são muito maiores do que podemos pensar. A impotência atual da razão humana será suprida gradativamente pelo acréscimo de potência que a atualização progressiva da consciência subliminar proporciona à consciência supraliminar. O conceito existencial do homem nos leva a uma visão mais ampla e mais segura de realidade de nós mesmos e do mundo. Sua aplicação ao problema de Deus descortina aos nossos olhos um panorama coerente e grandioso do futuro humano. Deus existe como uma realidade existencial inegável que se comprova na cogitação filosófica, nas deduções lógicas e nas induções científicas, bem como na experiência vital e psicológica da existência humana. O mito do diabo. A mística é também um processo dialético, embora os místicos em geral recusem-se a admiti-lo. O sentimento místico é um impulso de integração do ser naquilo que é. Não importa se aquilo que é se revela como bem ou mal. O emprego da palavra mística por Dionísio Areopagita, no século V, restringiu o sentido do termo às relações do homem com Deus. Dionísio se inspirava no filósofo neoplatônico Proclo. Os cristãos absorviam a seiva do pensamento grego e davam à sua terminologia aplicação própria.
Era uma forma evidente de apropriação, justificada pela intenção. O que importa na mística, portanto, é o seu sentido de unidade do ser relativo com o ser absoluto. Este pode se definir como Deus, o diabo, um ideal, um sonho, uma utopia e assim por diante. Mas toda forma de mística se desenvolve na contradição. A mais alta forma tinha de ser forçosamente uma contradição absurda. Porque nada se pode opor ao absoluto. O processo de racionalização inconsciente levou a imaginação mística a elaborar na figura do diabo o contrário de Deus. A dialética do bem e do mal, que vinha das experiências do homem primitivo em seus contatos com os elementos naturais, aprimorou-se nas civilizações e definiu-se nas religiões em duas formas de idealização antropomórfica de Deus e a do diabo. Eram os símbolos da salvação e da perdição, os arquétipos positivos e negativos atraindo almas com igual poder. Embora teologicamente o diabo apareça como um filho rebelado contra o pai, na prática e na vivência das religiões o filho se iguala ao pai em poder e liberdade. Toda a história medieval não passa de um relato trágico da luta entre Deus e o diabo. O mesmo ocorre com as fases medievais do Oriente, que dão a impressão de haverem cedido seu modelo ao Ocidente. O absurdo dessa dialética está na impossibilidade de se opor um absoluto a outro, pois o absoluto é o todo e se outro todo se lhe opusesse não teríamos dois todos, mas apenas duas metades. Essa razão fundamental por que Deus é o ser e o diabo é apenas um mito. Deus se define filosoficamente como ser absoluto, como substância que a si mesma se basta, que de nada depende. O diabo se define como uma sombra invertida de Deus no espelho côncavo da imaginação humana, uma espécie de figura grotesca e incoerente do não-ser. Por isso Kardec o apresenta como produto específico da imaginação terrena, incapaz de figurar com a mesma força de nitidez e colorido a Deus e ao céu. Apegada à terra, impregnada pelo magnetismo dos planos inferiores, torturada pela visão e a experiência das provações terrenas, a imaginação humana só conseguiu figurar Deus e o céu de maneira imprecisa, ao mesmo tempo em que carregava a pintura do diabo e do inferno. Por isso também o padre Teilhard de Chardin opôs-se em suas obras de renovação teológica a aceitar o dogma da condenação eterna do diabo e reservou-lhe um lugar nos confins do pleroma, o suposto corpo místico de Deus. Ali o filho ingrato permanecerá, sem ser lançado nas trevas exteriores, até que a misericórdia de Deus se manifeste em seu benefício. Como? Certamente com a solução apresentada por Giovanni Papini, em seu livro Il Diavolo, ou seja, com a reintegração do diabo no pleroma de maneira plena. A mística do diabo sempre teve o seu culto e os seus templos, o seu sacerdócio e as suas corporações devotas. Mas tudo isso nunca passou nem pode passar de simples imitação grotesca do culto legítimo a Deus. Porque os seres humanos, criados por Deus, não podem distorcer, senão artificialmente, de maneira efêmera, o seu impulso de integração naquilo que é para aquilo que não é nem pode ser. Ao insistir na direção do mal, o homem se condena a si mesmo e a si mesmo se tortura, violentando suas potencialidades divinas e sofrendo na consciência a pressão das reações da sua própria natureza ôntica. É essa pressão que leva os criminosos, por mais transviados, à conversão e à regeneração, muitas vezes no declínio da vida. O enfraquecimento das forças vitais abranda a vontade rebelde e faz curvar a cerviz dos mais terríveis celerados. Certas pessoas pensam haver descoberto a pólvora quando ouvem dizer que o diabo não passa de um mito, e perguntam animadas, então Deus também não seria um mito contrário? Não, simplesmente porque o contrário, aquilo que se opõe ao que é, não é Deus, mas o diabo. Não há contrários a Deus, pois tudo quanto existe, pelo simples fato de existir já está subordinado a ele. Na dialética mística há também a subcontradição do anseio de integração com o anseio de liberdade. As criaturas que não cedem à atração diabólica têm sempre o pendor de ceder ao desejo de fugir a Deus, principalmente em consequência da introjeção que sofreram da imagem tirânica de Deus em seus inconscientes, por força das crenças religiosas.
O mito do diabo tem o poder fascinante que provém das forças telúricas. Essa fascinação é alimentada pelas energias do ser do corpo, energias de sustentação da vida vegetativa. A luta sem tréguas entre o espírito e o corpo, tão conhecida na dolorosa história da mística, e sempre interpretada como ação violenta do diabo sobre a frágil carne humana, nada mais são do que eclosões de energias vitais reprimidas pelas práticas ascéticas. É bem conhecida a mórbida tendência dos místicos para o erotismo. Nem as antigas flagelações, nem os recursos simplórios da ocultação do corpo aos olhos de fauno do diabo, ainda hoje em prática, conseguem livrar os místicos de terríveis tentações. O desmoralizado mito de Satanás não é o culpado de eclosões sexuais. Culpados são os transfugas da existência, os lúbricos sonhadores de sensações celestiais, que pretendem sufocar os impulsos naturais do corpo, acreditando que com isso agradarão a Deus, que estabeleceu as leis genéticas no corpo humano para que a vida não se extinga no planeta. O corpo humano existe porque goza do direito de ser no plano ontológico. Sua função não é apenas viver, mas principalmente servir ao espírito que através dele se projeta na existência. Se o espírito se recusa a existir, preferindo a fuga e a traição à vida, entregando-se à ilusão necrófila da santificação forçada, torna-se o diabo de si mesmo, o tentador que o leva ao desespero, à humilhação e à marginalização existencial. O complexo místico erótico devastou os conventos e mosteiros medievais, semeou loucura e simulação de santidade macerada nos caminhos da vida, enfeitando morbidamente suas margens com as flores roxas de olheiras fundas e olhos lânguidos em rostos pálidos de candidatas ao coro celestial das 10.000 virgens. E quantos monges martirizados pelas garras noturnas do diabo estrangularam-se a si mesmos na busca de uma santificação artificial. Enquanto isso, os párocos seculares, menos ambiciosos no tocante à glória eterna, mais sensatos e práticos, na convivência natural dos homens, ajeitavam-se longe dos cilícios e tocavam suas vidas em paz com Deus e com o diabo. Souberam tirar ilações pragmáticas da lição de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, sem lograr a um nem a outro, equilibrando a balança da vida. Nos fenômenos do misticismo popular encontramos episódios da alta roda social, como o de Rasputin, na corte czarista, onde o terrível monge se infiltrou graças aos seus dons terapêuticos, e episódios sertanejos como o de Antônio Conselheiro, no Brasil, que só falava com as mulheres dando-lhes as costas, mesmo as velhas, para evitar o perigo das tentações. No alto clero o poder absoluto dos altos cargos, revestidos de autoridade divina, em meio à pompa e à fulguração dos palácios, o diabo não causava transtornos e os escândalos eram abafados na maciez discreta das tapeçarias. Nas zonas interioranas, nas paróquias rurais os vigários modestos se faziam queridos da população e não raro constituíam famílias numerosas, que em nada os desabunava. Tinham o privilégio de dar vida aos filhos e mesmo os batizarem, limpando-os com as mãos paternas do pecado original. Homens sensatos e bons, ignoravam santamente as prescrições antinaturais da profissão piedosa e não se entregavam à ambição mística, preservando-se do erotismo doente. Entraram no céu, como Jesus falou das prostitutas, antes dos fariseus hipócritas. Encaramos todos esses aspectos do mundo religioso numa perspectiva puramente histórica, sem nenhuma intenção condenadora ou agressiva. Os fatos nascem de circunstâncias decorrentes de condições sociais e culturais universais, a que os homens são naturalmente sujeitos em qualquer país e em qualquer instituição religiosa. Por isso mesmo não podem ser escamoteados numa tentativa de esclarecimento de realidades inegáveis e quase sempre tratadas em tom polêmico. Temos de analisar enganos e erros de interpretação, desvios do entendimento humano determinado por exigências institucionais inadequadas à verdadeira condição humana. Ainda hoje, nesta fase de abertura para uma nova era de maior conhecimento, jovens de ambos os sexos são submetidos à pressão de velhos e estúpidos preconceitos, de rançosas e doentias superstições.
Há pouco um nosso colega de magistério universitário contava-nos o que se passara com uma irmã que resolvera entregar-se, adolescente ainda, à sua vocação religiosa. Foi obrigada a usar instrumentos especiais que lhe impedissem o desenvolvimento natural dos seios e a tomar banho sem se despir, para evitar a cobiça do diabo que podia levá-la ao inferno. Indignado, o irmão professor deu um escândalo na família e arrancou a jovem da condenação ao inferno do complexo místico erótico que já a deformava física e espiritualmente. De toda essa mórbida situação resultou em nossos dias o desenvolvimento da psicologia libertina, em que psicólogos e psiquiatras aconselham jovens perturbados por desvios sexuais a se entregarem aos seus desvios e casais desajustados a resolverem seus problemas com a terapêutica do adultério. Do extremismo sumeriano, em que as práticas sexuais se realizavam nos altares, diante dos sacerdotes, e da prostituição sagrada nos templos de deuses mitológicos, até a condenação brutal do sexo nas chamadas religiões positivas, voltamos à posição negativa da entrega à libertinagem através de prescrições médicas, sob a saturação pornográfica dos meios de comunicação de massa. A perversão diabólica do homem é considerada como libertação das forças vitais da humanidade para sua volta do Éden. O paraíso perdido está sendo reconquistado pelas publicações pornográficas de grande vendagem em todo o mundo. A prática secreta do nudismo torna-se pública e teólogos americanos, em entrevista à imprensa, rádio e televisão, justificam a volta ao primitivismo ingênuo da selva com o mito de Adão e Eva, declarando que a nudez é um estado de graça. Ao mesmo tempo, a orla do Pacífico, nos Estados Unidos, se torna o domínio das igrejas do diabo. O culto diabólico excita a baderna sexual em todo o mundo, como reação geral à asfixia milenar de um moralismo malicioso e hipócrita, que condenava o instinto da reprodução como pecado e impureza. O contraste monstruoso teria de provocar, além das explosões atômicas genocidas, a explosão pornográfica, a perversão sexual e o adultério, ambos terapêuticos. Todo esse mural de Da Vinci sobre o juízo final foi pintado a sangue nas telas de pele humana do Três Reis, entre as gritarias histéricas das ameaças de Hitler, um pintor de paredes que quase estrangulou a civilização. Sob as suas trágicas botas de estrião o mundo tremia, implorando a clemência de Deus. A resposta do céu veio nas asas de aviões especiais da grande democracia de Truman, 2 bombas atômicas sobre Nagasaki e Hiroshima. E isso era apenas um sinal, um toque de dupla explosão na carne humana, para lembrar que o problema é dos homens. Porque não foi Deus quem promoveu a guerra, mas os homens com sua desfiguração de Deus, sempre em favor de seus interesses mesquinhos e de sua incomensurável ambição de riqueza e poder. O ponto central da tragédia humana está no conceito absurdo, formulado pela inteligência mundial, de um Deus ilógico e sem grandeza. De nada valerão as assembleias mundiais de sábios e chefes de nações, as reuniões de cúpula das grandes potências, a assinatura de tratados sem substância moral, os gigantescos arsenais de armas atômicas, os pactos da traição. A mística religiosa e a mística ideológica se confundem na deformação e na negação da ideia de Deus. Enquanto não se fizer dessa ideia um conceito preciso e claro, o mundo continuará na loucura em que o vemos. Não se trata de uma suposição mística, mas de uma lâmina de navalha no pescoço dos homens. Sem Deus ou com um Deus falso, o que dá na mesma, o mundo arrebentará. Porque o conceito de Deus é o pivô da estridência ou da harmonia, da barbárie ou da civilização, da mentira ou da verdade. Esse conceito rege o comportamento humano individual e coletivo. Quando uma nação o põe em dúvida ou o joga pela janela, tende-se a pegar a conceitos sociais que transformam a própria sociedade numa deusa da desconfiança e do medo. Elabora então um falso conceito que acaba implantando o Estado Leviatã com todas as suas consequências. Deus é a unidade, mas o social é o múltiplo infinitamente fragmentado. Alguém ou alguma coisa deve substituir a regência de Deus no controle social. Esse alguém é um homem, um pequeno tirano cercado de asseclas amedrontados, e essa alguma coisa é uma ideologia,
tão minuciosa e exigente para atender à pulverização social, que perde o senso humano e se transforma em computador. O conceito medieval de Deus, que se adaptava à estrutura feudal, serviu para a burguesia, que modelou seu sistema sobre o antigo, puxando as brasas para sua sardinha. As ideologias de direita e esquerda consideram o Deus dos burgueses como paternalista e reacionário. Hitler e Mussolini se colocaram no lugar de Deus e o mundo se afundou na loucura. Hirohito apenas aferiu, pois já era Deus de nascença. E Truman julgou-se um novo Júpiter com as mãos carregadas de raios para fulminar as cidades e povos. Israel ressurgiu das cinzas num deserto coberto de ruínas, guiado por Moisés sob a proteção de Yahvé. O Deus dos exércitos restabeleceu o seu pequeno império com a petulância e a arrogância de um dominador do mundo, equipando-se com a técnica moderna de um 007. Os árabes se apegaram a Maomé e transformaram as antigas espadas em bazucas, metralhadoras, bombas e ogivas atômicas. As Américas caíram de joelhos ante o dólar, um deus tilitante, e suas nações entraram em delírio. O Brasil é um país abençoado por Deus, livre dos principais flagelos que devastam os outros. Mas a nação brasileira não tem um conceito claro de Deus. Nos seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados de território, sem um só vulcão em toda essa amplitude, sem terremotos nem furacões, a ideia de Deus é um flatus, uma palavra sem conceito. Derrubada a monarquia, e com ela o catolicismo medievalesco herdado de Portugal, o positivismo dos republicanos lutou em vão para impor a Deus a humanidade de Augusto Conte, que não tinha consistência para substituir o velho Padre Eterno de barbaças grisalhas, tão semelhante ao imperador deposto e exilado. Ambos, de braços dados, voltaram para a Europa. Os holandeses, que nos podiam ter trazido um substitutivo mais definido, tiveram também de retornar com o seu Deus às suas terras. E o tráfico negreiro nos trouxe a sarabanda dos deuses primitivos da África, com Alá de contrabando nos porões dos navios negreiros. Os deuses indígenas, demasiado particulares, não tiveram condições de impor-se, contentando-se com a regência das tribos dizimadas e uma estreita faixa de terra no sincretismo religioso afro-brasileiro, à semelhança das faixas atuais delimitadas para os restos das antigas tribos. Em fins do século passado a contribuição de Kardec infiltrou-se entre nós, mas o espiritismo brasileiro não foi além de uma mistura particular de resíduos católicos e alguns princípios kardecianos mal assimilados. Podemos repetir com Machado de Assis, a confusão era geral. Alguns expoentes culturais lutaram para elevar o conhecimento espírita, mostrando os seus aspectos científicos e filosóficos. Mas o clero católico se empenhou em combater a nova heresia, usando a sua arma mais poderosa, o conceito do diabo. Esse conceito vazio, como diria Kant, correspondia ao mundo de superstições dominantes e era facilmente assimilado pelo povo. O conteúdo supersticioso enchia o vazio racional do conceito e lhe dava um aspecto sólido. Corremos o risco de substituir Deus pelo diabo. O desenvolvimento cultural nos trouxe os ácidos corrosivos do intelectualismo pedante, do ceticismo leviano e do materialismo sem esperança. Hoje corremos o risco de trocar tudo pelo simples gosto de viver, não raro numa vida inteiramente sem gosto. Daí a razão deste ensaio, escrito ao correr das teclas, sem outra pretensão do que a de ajudar os que leem e pensam a despertarem para a necessidade de um esforço comum que consiga restabelecer o novo conceito de Deus em termos existenciais. Só dessa maneira poderemos substituir o borboletear das opiniões pelo conhecimento da existência de Deus e pela convicção da verdade que hoje nos falta. A razão de todas as nossas crises é apenas essa, a falta de Deus, definido como o intelecto da teoria de Anaxágoras. Sem essa volta às origens do pensamento grego, na concepção do Deus Pai do cristianismo, e é bom lembrar que Cristo é uma palavra grega, estaremos sujeitos a entrar na era cósmica como um balão de luzes múltipores soprado pelo vento das circunstâncias e dos interesses imediatistas. Nossa convicção não passará de uma mecha de fogo fátuo. Fim.